Hello, hello, boa noite, pessoal. Você sabe, você tem controle do que acontece na sua empresa? Você sabe o que acontece literalmente na sua empresa? Tipo fluxo de caixa, tipo todo aquele controle que a gente precisa ter de tudo o tempo inteiro. Olha, eu vou conversar aqui com uma pessoa. Oi, Rose. Oi, gente, tudo bom? Bom ver vocês aqui, porque hoje nós vamos conversar com uma pessoa super antenada. Ela é a Carol. A Carol é uma menina assim, menina, uma mulher, uma baita de uma mulher. Eu digo menina porque ela é um doce de pessoa, mas ela é uma pessoa que muita gente a entender o que está de errado na sua empresa, ou no mínimo entender o que você precisa fazer, mas nem sempre você faz. E eu me incluo nisso. Oi, meu amor, você tá bem, queridona? Olá, boa noite, Fabiola. Boa noite a todos que estão aqui conosco hoje. Tudo certo e vocês? Tudo certo? Prontos para o fluxo de caixa? Pois é, gente. Olha, eu vou te confessar, Carol, uma das minhas maiores dificuldades como empresária, eu diria assim que, olha, em toda a minha vida, porque eu sou empresária desde que eu tinha, acho que 17, 18 anos. Eu vendia chocolate, eu vendia sapatilha, eu vendia camiseta, eu gostava de vender. Mas sabe que era tudo meio no bolo, assim, né? E depois eu tive a minha escola de dança, e aí eu tinha que contratar pessoas porque, gente, essa história de controlar não é comigo, até hoje. E E aí, com Carol, é muito funcionários, né? difícil isso? Não, não é difícil, mas realmente muitas vezes no início dessa empresária, dessa vida de empresária, de empresário, a gente acaba fazendo empiricamente, né? Não Vai como é? a gente consegue fazer. Mas não é difícil, basta controlar o tempo, né? A gente sempre fala que uma das principais desculpas para não fazer o controle financeiro é o tempo, e precisa muito dessa administração de tempo na vida empresária. Mas o fluxo de caixa, se ele for controlado corretamente, ou diariamente, semanalmente, depende do porte da empresa, da quantidade de pagamentos, recebimentos, de movimentação, pode ser utilizado aí como uma ferramenta para o sucesso do Maravilhosa. negócio. Pois é. Bom, antes da gente continuar todo esse papo, que esse papo vai ser um papo, gente, que vocês, se eu fosse vocês, eu pegava ali, ó, um caderninho, uma canetinha, né? Porque o celular nós vamos estar batendo esse papo, e eu faria algumas anotações. Eu queria primeiro que a Carol se apresentasse e falasse para a gente por que que essa é a sua paixão, né? Desde sempre. E eu sei que é porque os seus clientes te adoram, te amam. No que você, como é que começou essa história toda, Carol? Bom, eu sou formada em ciências contábeis, fiz primeiro o curso técnico em contabilidade, para ter certeza, né, que eu ia gostar desses números, dessa vida aí de fiscal, trabalhista, contabilidade, resultado, geração de caixa. E enfim, gostei, adorei, me apaixonei. Fui fazer a faculdade, né, a graduação em ciências contábeis. Logo no início eu entrei, consegui uma vaga de estágio em uma empresa de auditoria contábil. E nessa empresa de auditoria contábil foi uma grande escola, assim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com auditoria contábil, fiscal, trabalhista, controles internos, enfim, entender como funciona uma empresa como um todo, né? Desde o início até o final. Como fazer o planejamento estratégico, como utilizar a contabilidade como ferramenta, os relatórios, as demonstrações, como fazer estratégia para crescimento do negócio. E me apaixonei por isso. Eu trabalhei 9 anos com auditoria e depois, antes eu trabalhei em escritório de contabilidade, também adquiri experiência, depois na auditoria, e há 6 anos eu trabalho na área de consultoria de gestão financeira e administrativa. E Uhum. tenho como objetivo, como propósito de vida mesmo, a missão consultoria nasceu com esse propósito, né? O meu propósito de vida, de auxiliar empresários e empreendedores a terem sucesso nos seus negócios. Porque normalmente nós começamos assim um negócio. Nós queremos que o negócio dê certo.
E depois a gente acaba vendo que tem a parte financeira, tem a parte administrativa. Todo mundo fala em fluxo de caixa, mas o que é o fluxo de caixa? Como fazer Pois. esse controle de fluxo de caixa? É, Será que ele é porque tão importante assim? quando a gente quer fazer um negócio, quando você vai abrir um negócio, você vai na paixão, né? Claro que com todo cuidado, com tudo, mas tem tantas coisas que depois são super importantes e que as pessoas nem imaginam, né? Como, por exemplo, um fluxo de caixa, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma loja de roupa feminina, ou uma loja de móveis, ou um salão de beleza, ou né, uma loja de acessórios, e gosta daquilo que faz, mas gosta da parte prática da coisa, né? Mas, gente, Exato. aí é que mora o perigo, né, Carol? Porque aí é que entra que embanana, pode embananar tudo, né? Isso mesmo. Tanto pode embananar tudo, como pode alavancar o negócio, se for bem utilizada essa ferramenta. Isso é Ela importante. não serve apenas para socorrer, mas ela também serve como uma ferramenta de erguer a empresa, de fazer com que a empresa funcione corretamente, que o investimento dê o retorno, que a empresa possa reinvestir o seu resultado ali no negócio. É como eu posso ir buscar um capital de giro, quando eu vou precisar, se eu preciso, se eu tenho recursos próprios, eu preciso buscar com terceiros. Eu consigo simular dentro do fluxo de caixa qual a melhor alternativa. Se eu buscar com terceiros, quanto que eu posso pagar, em quanto tempo eu posso pagar, que muitas vezes até nós queremos investir no nosso negócio, nós temos o dinheiro, nós temos o receio. Será que eu vou ter sempre esse dinheiro? O fluxo de Uhum. caixa é o que vai nos responder isso. É o que é a ferramenta que nós podemos utilizar para entender se nós precisamos buscar fora ou se nós temos o dinheiro dentro da empresa para reinvestir. E se nós precisarmos buscar fora, que normalmente é cultural nosso, o receio de buscar um empréstimo, um financiamento para investir no próprio negócio, é no fluxo de caixa que nós vamos simular o quanto nós precisamos receber todos os meses para poder pagar aquele empréstimo, para poder pagar aquele investimento, o quanto nós podemos pagar por mês, qual é o prazo que nós precisamos, se precisamos de carência ou não. Isso facilita até no momento de chegar no banco, na instituição financeira, seja onde for que a empresa vai buscar esse recurso, auxilia até na busca disso, porque quando a gente chega na frente do gerente e a gente sabe o que quer, o quanto a gente quer, o quanto pode pagar e em quanto tempo pode pagar, nós passamos uma credibilidade para ele. O Verdade. gerente do banco dificilmente vai emprestar dinheiro para quem não sabe o que quer ou para quem quer tudo. É verdade, é verdade. Ô, gente, olha, fiquem à vontade aí para conversar com a gente, para interagir, né? Eu estou vendo aí que tem um monte de gente querida, né? Eu agradeço todo mundo que está entrando. Para mim é um prazer ter vocês aqui. A gente adora os corações, a gente adora o compartilhamento. E esse tema é um tema tão importante, gente, tão importante, porque, por exemplo, eu sou uma empresária desde que eu tinha 18 anos. E essa sempre foi uma dificuldade minha, porque como eu sou muito agitada, como eu sou muito realizadora, eu sempre tive que ter alguém controlando tudo o que eu fazia, né, em termos financeiros, né, porque eu gosto ainda, né, da parte prática da coisa. E eu me lembro, Carol, que era assim, eu me lembro de uma passagem muito, você está falando uma coisa assim, eu estou lembrando disso agora. Eu lembro que eu tinha uma gerente quando eu tinha uma escola de dança em São Paulo, e isso ali pelo ano, deixa eu ver, sei lá, nos anos 80, né? E eu perguntava para ela assim: eu preciso comprar um carro, né? Eu falava, como é que eu posso fazer, né? Imagina, olha como eu era tansa na cabeça, né? Eu gostava de dançar, eu gostava de coreografar, eu queria curtir. E eu queria comprar esse carro e essa minha gerente falou assim: Ué, pode comprar. Eu falei, tá, mas não tem que desaplicar, era aquela época do over e tal, não tem que desaplicar. Ela falou, não, tem na conta corrente, pode comprar à vontade. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Então, para você ver como essa falta de controle também deixa a gente sem noção
até do que a gente tem, e não só do que a gente não tem, não é verdade? Isso mesmo, exatamente. E saber o que tem é mais importante do que saber o que não tem ainda, né? Para poder Pois é. negociar, para poder saber o que fazer com esse e aí sim ter no futuro. E o fluxo de caixa, ele é basicamente isso, né, Fabiola? Ele é o saldo inicial de um período. O fluxo de caixa, ele é referente a um período que pode ser de 30 dias, de 15 dias, de uma semana. E num planejamento normal, aí um planejamento, um orçamento anual de um ano, normalmente nós realizamos. E ele é o saldo inicial que a empresa tem na conta corrente, em caixa, tudo que ela tiver de dinheiro, mas todas as entradas, todas as receitas, sejam operacionais ou não, menos todas as saídas, todos os pagamentos, as despesas para poder realizar aquelas receitas, sendo operacionais ou não, e isso vai gerar o saldo final desse período. E com isso, fazendo esse demonstrativo, nós vamos conhecer o saldo que nós temos hoje, o quanto nós temos na conta hoje e o quanto nós vamos ter no final desse período. Se o que eu tenho de receitas é suficiente, se eu não tenho mais contas para pagar do que eu deveria, do que eu tenho de dinheiro, de recursos para Uhum. honrar com os compromissos. O Entendi. Qual fluxo é a de caixa é maior o que demonstra dificuldade? isso. Aham. E qual é a maior dificuldade que as pessoas têm? Por que todo mundo acha tão desafiador essa parte de fluxo de caixa? Você acha que qualquer nível empresarial, seja o micro, o pequeno, o médio, o grande, o controle é o mesmo? Como é que funciona isso? O fluxo de caixa, na verdade, o que eu percebo, o maior desafio das pessoas, ou maior não, são três que eu sempre pontuo, né, como maiores desafios. Um deles é realmente conhecer as linguagens, os termos financeiros. Saber o que é um saldo inicial, porque muitas vezes quando uma pessoa ela começa o seu negócio, por exemplo, você começou uma empresa de dança. Quem é do ramo de dança normalmente não conhece nada de finanças, porque Nada. não aprende isso, a gente não aprende na escola, não aprende na faculdade, se não é uma faculdade específica, um curso específico. Então, conhecer esses termos financeiros, o que é saldo inicial, o que é receita, o que são despesas, o que são custos. Outro ponto importante é a administração do tempo. Normalmente as pessoas dizem: eu não tenho tempo de fazer o fluxo de caixa. Eu não consigo parar para fazer o fluxo de caixa. Eu preciso parar para fazer isso, mas eu não paro, porque todo o tempo que eu tenho eu invisto no meu negócio. Ok. Outro ponto que também é muito importante, fundamental, o fluxo de caixa ele consiste no quê? No controle de contas a pagar e contas a receber. Quando a empresa tem um fluxo de caixa apurado, que ela acompanha ele diariamente, semanalmente, que ela tem uma periodicidade de acompanhamento desse fluxo de caixa, normalmente ela vai conhecer quem são os clientes que estão inadimplentes, ela vai saber de quem cobrar, ela sabe o que ela tem para pagar nos próximos dias, ela sabe o que ela pagou nessa semana. E eu Uhum. digo até muitas vezes que, em decorrência da má administração do tempo, é que as pessoas não conseguem fazer esse controle de contas a pagar e contas a receber. E é onde se perde o fluxo de caixa, onde as empresas se perdem no fluxo de caixa. Porque quando a empresa não consegue fazer o seu contas a receber diariamente, passou às vezes o tempo que ela podia cobrar do seu cliente, né? O cliente, ao invés de pagar ela, já pagou outra empresa. Ah, se tivesse me Verdade. cobrado ontem, eu teria te pago. Mas daí eu usei esse dinheiro para pagar o outro. O Uhum. contas a pagar. Se eu não faço um controle diário desse contas a pagar, eu acabo pagando juros e multa. Se eu Uhum. tinha dinheiro para pagar um boleto e eu tinha dois boletos para pagar, e eu não me atentei que um tinha juros e multa e o outro não, e paguei o que não tinha juros e multa, eu vou ter um valor que eu não tinha antes para pagar. Verdade. Então, eu sempre digo que são esses três pontos os mais importantes. Mas Uhum. existem muitos outros que influenciam, e eu estou vendo até que alguém comentou algo aqui que eu acho que é O sobre isso. Marcos, ali, vamos só para não perder a pergunta dele. O Marcos é um querido, você precisa conhecer ele, Carol. Ele é uma pessoa incrível.
Ele também está sempre aqui com a gente, ele faz constelação assim maravilhosamente bem, ele é muito legal. Marcos, um beijo para você que está aí, né? E ele pergunta o seguinte: para quem é autônomo, você sugere ter uma conta separada para as despesas e entradas profissionais ou pode ter uma conta só corrente? Oi, Marco. Bom saber da constelação. Isso é sempre bom, né? É sempre importante saber quem faz bem. Obrigada pela participação aqui conosco. Esse é um dos pontos, ó, a conta corrente da pessoa física, da pessoa jurídica. Quando a gente fala pessoa jurídica, Marco, não necessariamente precisa ter um CNPJ, mas está relacionado ao negócio, nesse caso de fluxo de caixa, de separar contas. Tudo que é do seu negócio, o que é da sua empresa, o que te gera renda, o que você paga para gerar a sua renda, para gerar a sua receita, deve ser separado da pessoa física. Por quê? Isso vai te dar uma organização tanto na sua pessoa física quanto na sua pessoa jurídica. Você tendo essa separação, você vai conseguir entender lá no seu negócio, no que você faz, na sua atividade profissional, você vai conseguir entender o quanto você teve de geração de caixa, você vai conseguir mensurar se você tem resultado, se você tem lucro ou prejuízo, vai facilitar esse teu dia a dia. E outro ponto muito importante que acontece em muitas empresas que eu percebo é os sócios dizerem assim: Carol, eu não tenho dinheiro, eu não recebo nada. Eu trabalho, 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 mas eu recebo tão pouquinho, o que que acontece? Aí quando a gente vai olhar as contas da empresa, lá dentro da conta da empresa, tem muitos pagamentos que são para a pessoa física. São contas dos sócios pagas dentro da conta da empresa, dentro da conta que gira o dinheiro do negócio. E dessa forma o sócio acaba não percebendo que ele tem um salário. Então, até mesmo, Marco, para você entender o que é seu salário, é interessante você separar essas duas contas. A do negócio e a da sua vida pessoal. Uhum. Legal, obrigada, queridona. Olha só, também temos aqui, através do fluxo de caixa, eu consegui visualizar o meu salário. Antes eu tinha a impressão que não recebia nada do meu empreendimento. É mais ou menos isso que você falou, né? É por aí. Mas quando é tudo misturado, e eu digo isso, gente, eu fiz isso muitos anos. É tão ruim, porque a gente não tem essa noção, né? Depois que eu falei assim, não, você estipula um salário mesmo para você. Não, esse é o meu salário, né? Porque daí é mais fácil você controlar e visualizar. E eu acho que isso, Carol, me corrige se eu estiver errada, deve acontecer muito com pequenas empreendedoras, né? Gente que está começando o seu negócio, que faz compra, faz o supermercado, daí vai compra o tecido do que tem que fazer, daí não é verdade? Acaba virando um bolo de coisa que depois você perde o pé, porque não tem mais depois. Imagina você fazer todo o retrocesso disso, gente, é impossível. Isso mesmo, principalmente nesse início, Fabíola, isso é assim, é quase que 100%. Eu costumo dizer até que é normal, mas não deveria ser normal, né? Aham. Mas acontece porque se mistura muito, ainda se perde, as pessoas ainda estão aprendendo que o que é da empresa, o que é do negócio, o que é da atividade tem que ser pago por aquela conta e o que é da pessoa física tem que ser pago pela pessoa física. Outro ponto também que influencia muito é que às vezes no início da conta da pessoa jurídica ou do CNPJ, ela não consegue ter um cartão de crédito com fácil acesso, com custo reduzido. Então, ela acaba utilizando o seu cartão de crédito da pessoa física para fazer as compras para a pessoa jurídica, para a empresa, para o negócio. Mas por quê? Ela não consegue ainda, ela não tem crédito com o fornecedor e ela não consegue ver lá no seu fluxo de caixa se ela vai ter essa capacidade de pagamento. Uhum. Normalmente no início, normalmente voltou, no início do negócio, o que nós temos em mente, nossa, eu tenho que economizar, eu tenho que economizar, eu tenho que economizar para o meu negócio dar certo, eu não posso gastar. Eu tenho que alongar os meus pagamentos e encurtar os meus recebimentos. E onde a empresa muitas vezes não faz o seu fluxo de caixa, não planeja um fluxo de caixa, então ela não consegue nem entender se no negócio ela tem dinheiro ou não.
porque Ou ela se está mistura. rendendo também, né? O negócio está Isso. sendo lucrativo. Porque quantas pessoas, gente? Oi, pessoas lindas e queridas que estão entrando, ó. Um beijo para vocês aí. Obrigada por estar aí, né? Quantas pessoas começam os seus negócios e acabam perdendo o pé, né? E vão ficando, carregando, de repente a empresa já morreu faz tempo e a pessoa fica carregando aquele defunto, sem saber que aquilo está fazendo mais mal do que bem. Né? Porque quando você tem um controle da sua empresa, quando isso que a Carol está colocando é muito importante, gente, é muito importante. Você ter o controle da sua empresa, né? Diário, né, Carol? Porque você deixa, semana que vem eu faço, semana que vem eu faço. Às vezes você está lá agarrado num defunto e não está sabendo, não é? Exatamente. Até é importante, ó, o fluxo de caixa, o que que ele vai te demonstrar? Ele vai demonstrar a geração de dinheiro, o quanto a empresa gerou de dinheiro no mês. Ela não vai conseguir, no fluxo de caixa, nós não conseguimos entender ainda se a empresa ela tem resultados, se tem lucro ou se tem prejuízo. Mas nós conseguimos entender se ela gera resultado. E nós sempre temos que acender um alerta. Ela gerou muito caixa, muito dinheiro em um mês, ou ela não está gerando, nós temos que ir lá olhar para o resultado. O que está acontecendo? O meu resultado, que é o lucro ou o prejuízo. Na verdade, o lucro e o prejuízo, eles são o quê? O valor de venda menos o custo para eu vender aquele produto, vender o serviço. Por exemplo, no meu caso, que eu sou prestadora de serviço de consultoria. O que eu vendi, o meu valor de venda, ele paga a minha hora, paga o meu deslocamento, sim ou não. Se sobrar, é lucro, se não sobrar, é prejuízo. E o que Simples acontece assim. muitas vezes? Simples assim, depende do negócio, né? Mas essa é a formação do preço de venda. E o caixa, o que que ele é? Esse serviço que eu prestei agora, se eu receber ele no mês que vem, mas eu já recebi aqui pelas minhas horas e pelo meu, já tive que pagar pelo meu deslocamento. Ele não gerou caixa, gerou um caixa negativo para mim. Você percebe isso? Porque eu já tive o desencaixe, eu já paguei as minhas horas, eu já paguei o meu deslocamento, mas o meu cliente vai pagar só no mês que vem. Então eu consigo entender assim, opa, tem algo de errado aí no meu fluxo de caixa. Meu prazo de recebimento está errado, ou eu tenho que negociar com o fornecedor. Mas o que acontece? Isso me acendeu alerta para prazos e também para minha negociação na hora da venda. Eu negociei certo, eu não negociei certo. Quando o fluxo de caixa ele começa a ficar muito negativo, ou em um mês ele dá muito positivo e no restante negativo, a gente tem que voltar e olhar para o resultado. Voltar a olhar se a gente está fazendo preço de venda certo, se estamos na forma de tributação correta, como que está a nossa negociação com o cliente, com o fornecedor, principalmente para quem revende, Fabiola, para lojas de roupas, de calçados. Eles compram, eles pagam, aí eles recebem a mercadoria, ficam um tempo na vitrine, no estoque, aí eles vendem, e quando eles vendem parcelado no cartão de crédito. Então, Entendi. entre eles pagarem e eles receberem, no mínimo aí 60 dias. Então, Nossa, eles tudo têm isso. que ter eles têm que ter esse capital de giro aí para poder manter o negócio. A não Capital ser que é de uma giro loja, é diferente de fluxo de caixa. o capital de giro é o dinheiro que eu tenho que ter para manter o meu negócio. E no Aham. fluxo de caixa que eu consigo ver e entender qual é o meu capital de giro necessário para o negócio. Uhum. Vocês estão entendendo aí, gente? Tá legal, porque a Carol, ela é super didata, né? Ela gosta de ensinar, por isso que ela é consultora, né? Porque além dela ensinar você a fazer o seu fluxo de caixa, ela também pode não fazer para a pessoa, mas pode orientar, né? Ensinar e como é que é esse teu trabalho, Carol? Você faz isso para as empresas? Sim, sim. Como a Fabíola falou, eu adoro ensinar, né? Aham. Ensinar, botar a mão na massa, vamos fazer, vamos planejar. E nós aqui na missão a gente faz a consultoria
para o cliente, ensinando ele a fazer o fluxo de caixa, manter esse controle do fluxo de caixa, mas também realizamos o fluxo de caixa, planejamos o fluxo de caixa para sua empresa se você precisar. Principalmente aquele planejamento de longo prazo, analisando o passado, revendo os reajustes necessários, entendendo o que está acontecendo, se precisa aumentar a meta de vendas, se em algum mês vai ter que fazer promoção para poder antecipar recebimento, se vai ter que negociar com fornecedores. Então, nós realizamos também esse planejamento do fluxo de caixa para quem precisar, para quem quiser fazer. Olha que legal, né, gente, esse trabalho da Carol. Missão Empresarial é o nome da empresa da Carol, e a gente está conhecendo isso tudo, porque como eu estou em vários grupos assim de empreendedorismo, eu vejo o povo vendendo, né? Todo mundo vende, 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 vende. E, gente, se vocês não tiverem isso muito bem alinhado, a coisa vai degringolar. Chega uma hora que, principalmente quem trabalha com produto, né? Porque quem trabalha com serviço, eu acho que é um pouco mais, menos desafiador, vamos dizer assim. Porque, como você falou, receber uma mercadoria, né? Aquela coisa da mercadoria. Como eu trabalho muito com lojista, né? A minha vida inteira, mas nós temos 22 anos de carreira aí, eu vejo que tem lojista que sempre fala assim: ai, Fá, eu tô tão sem mercadoria. Eu falo, sem mercadoria? Como assim? Tu tá cheio, tu tá abarrotada a loja. E a pessoa compra, 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 compra. E depois, gente, como é que vai vender tudo isso? Eu já vi muitas histórias de terror com isso. Né? Então, por isso que é muito importante. Eu queria saber se vocês estão gostando. Quem está gostando, ó, palminhas para mim. O Marcos, para mim não, né? Para Carol. Mandem aí as palminhas, porque para nossa live poder bombar, né? O Marcos está falando ali que no caso dele, ele é autônomo. E você recomenda ter uma reserva referente a quantos meses ou semanas de faturamento? Essa é uma pergunta importantíssima. Quantos meses você sugere? Essa é uma pergunta importante que eu sempre ouço, realmente. Ai, que bom! Olha De quantas quanto tempo? palminhas nós estamos tendo ali. Obrigada, pessoal. Obrigada por estarem aqui, né, com a gente nessa noite de friozinho, né? Mas quanto tempo, isso depende muito do segmento, da atividade, porque existem atividades, por exemplo, que elas vendem muito em um período do ano, em outro período elas não vendem. Por exemplo, as empresas, os comércios da praia são um exemplo. Eles vendem muito no verão e no inverno eles quase não vendem. Então, eles precisam ter um capital de giro para se manter durante o inverno, outono, a baixa temporada. Isso depende, Marco, muito do segmento que você atua, qual é a sua atividade. Se a sua atividade ela é recorrente, você consegue ter aí uma receita média mensal, no ano inteiro, nos 12 meses, é sempre interessante você ter um capital de giro para pelo menos 3 meses. Mas se você tem aí um período de baixa de vendas, um período de alta de vendas, é importante você avaliar qual é esse seu período de baixa e de alta para poder ter esse capital de giro, para poder ter essa reserva. Essa reserva é o que nós chamamos de capital de giro, que é o valor necessário para pagar todas as contas, mesmo sem vender nada. Uhum. E como foi importante, né? Agora, principalmente na pandemia, quantas pessoas não tinham, né, essa reserva aí? Quem tinha essa reserva, passou assim menos cortado, né? Mas quem é que imaginou Exato. que a gente fosse ficar tanto tempo? Eu, por exemplo, na área de eventos, gente, faz quase 1 ano e meio que eu não faço evento, pensa, né? Então, para nós, assim, mas como eu já sou macaca velha, vamos dizer assim, né? Então a Teve que se gente, reinventar.
né? Não só se reinventa, mas a gente já prevê com muita antecedência, né? Mas agora tem gente que morreu na praia, né? Porque realmente não soube fazer esse planejamento, né, Carol? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa aí? Olha, eu estou vendo muita gente querida e linda entrar. Obrigada, viu, por vocês estarem aí, né? Tem aqui também a Mazete, que tem acessórios, né? Que vende acessórios, que já é o Vendo. caso, né, Carol? Daquela vibe que a gente falou, né? De comprar mercadoria. E se a mercadoria fica ali e não vende? O ideal é sempre avaliar essas mercadorias que elas não têm possibilidade de venda a curto prazo, avaliar o preço de custo dela, se elas já foram pagas ou não, para fazer uma promoção. O que já foi pago e está parado ali no estoque há muito tempo e não tem uma expectativa de venda, principalmente quando é moda que já saiu de linha, ou então roupa de inverno, que dificilmente vai vender no verão, é fazer a promoção para transformar esse estoque em dinheiro, né, em capital de giro, não deixar ele parado. Lojista sofre muito mais. E agora realmente, né, ali quando aconteceu a pandemia, no ano passado, em março do ano passado, quem não tinha um fluxo de caixa bem alinhado, não tinha capital de giro, foi muito mais difícil tanto para continuar o seu negócio, como até mesmo para conseguir um crédito junto às instituições financeiras. Até mesmo as linhas de crédito do governo, algumas não conseguiram aprovação em função disso, né? E quem tinha esse fluxo de caixa já elaborado para o ano inteiro, para 2020, às vezes a gente fala, lá no início a gente falava, pode pegar e jogar fora. Mentira, não podia pegar e jogar fora, não. Como daqui por diante, o que se faz? Vai lá e monta cenários. Né? Ao invés de eu pegar aquilo e jogar fora, eu vou reduzir. Eu tive que fechar o meu negócio por 15 dias em um mês. Então, vou montar um cenário perdendo receita de 50%. Vou montar um outro cenário perdendo receita de 70%. E eu vou avaliando. Onde que eu chego? No primeiro mês eu cheguei nos 50%, eu fiquei melhor. Eu cheguei nos 70%, eu fiquei melhor ou pior. E daí sim vai se ajustando até mesmo a negociação com fornecedores, para avaliar uma forma de antecipar os recebíveis ou conversar com o gerente do banco. Importante ter e saber aproveitar essa ferramenta, né? Uhum. Mas você só vai saber tudo isso se você tiver esse controle, né? E eu acho que o controle é o mais difícil de tudo isso, porque é como você falou e como eu também já sei, né? Quem gosta de vender, quem tem o seu negócio, muitas vezes foca na venda, no serviço, e não tem essa vibe de fazer aquele fluxo de caixa, o livro caixa diariamente, né? Então, isso é que é o grande problema, né, Carol? Como é que funciona, por exemplo, a pessoa pode te contratar temporariamente para fazer isso, ou você dá o start, ou você dá um curso, porque isso seria legal, né, para as pessoas que não têm esse tempo, mas que também não precisam de alguém literalmente fazendo isso no dia a dia, né? Isso. O que nós temos feito é o treinamento do fluxo de caixa, como implantar o fluxo de caixa na sua empresa, como controlar o fluxo de caixa, porque existem softwares, existem planilhas. Ainda que a empresa utilize o software, ela precisa alimentar diariamente ele para ele poder gerar as informações Sim. corretas, né? A principal fonte de um software é a peça humana que vai alimentar ele. É, Mas nós realizamos esse treinamento. Para quem não tem um software e gostaria de ter, nós podemos implantar o software para a pessoa, realizamos uma análise de qual é o melhor para a empresa poder utilizar, implantamos o software na empresa, ensinamos as pessoas a utilizarem e mensalmente realizamos uma análise, uma avaliação se foi implantado tudo corretamente, se os lançamentos estão corretos e adequados, tanto de recebimento quanto pagamento, se tudo que deveria ter sido lançado foi lançado e atualizamos para os próximos meses. Se realizou nesse mês, não realizou, o que aconteceu?
realizamos essa análise também para a pessoa poder entender que ela tinha planejado que ela teria uma entrada em caixa, teria créditos de, vou dar um exemplo aqui, de 100 mil. Entraram 90 mil reais. O que aconteceu? Por que entrou só 90 mil? Quais são as possibilidades? Ela pagou taxa a mais de cartão, o valor do boleto aumentou, algum cliente ficou inadimplente, a operadora do cartão não repassou o valor. Nós realizamos essa análise para a pessoa e damos o diagnóstico para ela para poder cobrar do cliente, poder negociar com o banco a taxa de cartão, o boleto, e assim com as saídas também, os pagamentos da mesma forma. E os pagamentos, olha, são o que mais variam. A gente planeja lá que vai pagar, vai gastar, quer ver final de ano, né? A empresa vai gastar, vai dar brinde para os clientes, vai pagar confraternização para os funcionários, aí coloca lá um valor, não, esse ano eu vou economizar, vou gastar só R$ 1.000. Aí quando a gente vai fazer essa análise, depois do fluxo de caixa, ela gastou a mais. Então, no momento de planejar o fluxo de caixa, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Eu consigo gastar só isso para fazer o que eu quero fazer? Esse também é um ponto muito importante. Porque não adianta você viajar na maionese, né, gente? Vai ficar achando aquela coisa do achismo, isso é para amador. Não dá, né, gente? Principalmente agora. E quem tem aliás, quem não tem ainda esse start aí de fazer um fluxo de caixa legal, de saber, tá na hora de fazer, né? Porque a gente está vivendo uma maluquice, a gente nunca sabe, né? Infelizmente, nós estamos aí vivendo esta realidade. Se não for essa, vai ser outra, porque o Brasil é sempre assim, né? A gente fica sempre naquela corda bamba, né? E se você não tiver isso muito bem delineado, se você não tiver uma pessoa como a Carol, por exemplo, para te ajudar a colocar no trilho e aí sim você seguir, muitas pessoas vão se perdendo aí no meio do caminho. Vocês estão entendendo isso, gente? A importância disso? Porque quando a Carol falou para mim, a gente vai falar de fluxo de caixa, eu falei, gente, era tudo o que eu queria na minha vida lá no começo de empresária ter tido, né? Então, e a gente tem muitas empreendedoras, né? Porque a mulherada está se virando, né? Uma borda, outra pinta, outra cozinha, outra faz, outras grandes empresárias, né? Como a Tina queridona que está aí também, né? E então é isso, né? Precisa. Você também pega as grandes empresas, Carol? Como é que funciona? Porque você vem de uma grande empresa, né? Isso. Nós atendemos também grandes indústrias, né? Que têm um faturamento maior, que já tem mais colaboradores. Então, é interessante, Fabiola, até o que você falou sobre o fluxo de caixa, não é importante ter, já passou a época do importante ter, né? Agora já é fundamental para poder se manter aí, para a empresa poder. Porque como você falou, a economia que ela é muito volátil, é sempre em cima da corda bamba. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Quando tudo estava melhorando, o dólar disparou, aí quem precisa, a indústria, né? Quem aí acaba refletindo lá no comércio, porque a indústria pagou mais caro a matéria-prima, então isso refletiu no comércio, reflete no prestador de serviço, até mesmo quem presta serviço de mão de obra, encanador, eletricista, reflete lá para ele, no serviço dele. Então, respinga para todo mundo. E por isso é importante ter esse fluxo de caixa, planejar ele antes, porque quando acontece a coisa, a gente tem onde olhar. Quando aconteceu o imprevisto, um pouco antes de chegar no imprevisto, a gente consegue entender, como você falou. Eu já sabia o que ia acontecer, eu consegui prever e eu consegui me manter. Então, só quem planeja, quem tem esse conhecimento dos números é que consegue entender. Um outro ponto de vista também, assim, nós que vamos de fora, dentro das empresas, da sua empresa, de outras empresas, para fazer o fluxo de caixa, o planejamento geral, de uma forma geral, nós vamos com uma outra mentalidade. Porque a gente está dentro do nosso negócio.
Eu vejo isso por mim, né? A gente está dentro do nosso negócio. A gente está aqui na caixinha, trabalhando, 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 fazendo o que tem que fazer. E às vezes vem alguém de fora e fala uma coisa tão simples, mas aquilo é uma solução tão grande para o nosso negócio. É E verdade. é isso que acontece. Porque, por exemplo, lá no fluxo de caixa, pensando lá no nosso planejamento para o ano inteiro, quem já fez o fluxo de caixa? Lembrou de colocar o reajuste de salário? Se quer dar aumento de salário para alguém, o reajuste do aluguel. Alguém imaginou que o reajuste de aluguel esse ano seria tão alto quanto está sendo? Pois é, Está verdade. conseguindo negociar? Se tinha um planejamento, se eu tinha um planejamento lá no início do ano, eu consigo chegar lá pro meu fornecedor e dizer, ei, eu não tinha colocado isso no meu fluxo de caixa. Dessa forma, eu não vou conseguir te pagar. Eu consigo colocar em um reajuste de 8%, que é o que eu tinha colocado no meu fluxo de caixa. Mas eu não consigo te pagar. Mas se eu não tinha feito isso, e ele me pede os 20%. Aí eu olho no mercado inteiro, tá fazendo 20%. Tá bom, eu vou aceitar. Aí eu não reajusto meu preço de venda. Ou eu preciso reajustar, mas daí o meu cliente não paga. E daí gira, fica aquela bola de neve, né? Eu não É. recebo, daí eu não pago. Então, por isso é muito importante sempre planejar. Quem já me viu, quem já me conhece, deve me achar assim a chata do planejar, né? É que o A louca planejar do planejamento. evita tanto. Isso aí. É que o planejar ele evita tantos incômodos, tantos inconvenientes, ele te traz resultado, gera dinheiro, gera resultado, permite investir, permite o crescimento, né? Quando a gente chega no imprevisto e ele está imprevisto e agora já explodiu, não tem mais o que fazer. Mas quando eu tinha um planejamento e vejo que não vai se realizar, eu consigo me antecipar, É, você já se né? mexe, né? A gente se mexe. O Marcos tinha perguntado anteriormente se dá para deixar o capital de giro na poupança ou no tesouro direto. Isso depende do quanto tá, isso vai estar rendendo, desculpa, esqueci a palavra, rendendo, e quando você vai precisar desse valor. Se você tem a expectativa de não precisar em curto prazo, o Tesouro Direto é mais interessante. Mas se você não sabe se vai precisar na semana seguinte ou não, é mais interessante a poupança. E existem outras aplicações, né? Agora as aplicações não estão rendendo tanto, mas ainda assim existem algumas instituições financeiras, cooperativas, que se você conseguir aplicar por um prazo maior, elas estão rendendo mais, eles estão conseguindo pagar um valor um pouco maior. Isso daí tem que avaliar com. Normalmente, as instituições financeiras têm o demonstrativo de rendimento da aplicação financeira do tesouro, da poupança, então é importante sempre observar isso. Uhum. Gente, quem quiser perguntar, aproveita que essa mulher é um computador ambulante. Quando ela veio conversar comigo, quando eu conheci, eu falei, gente, coisa difícil, porque eu sou da agitação, né? Números só de telefone. É assim, cada um na Brincadeira. sua, É isso que eu sua ia falar, casinha. né? Agora cada um no seu quadrado, né? Ninguém pode fazer tudo. Alguém tem que fazer essa parte, né, Carol? E a missão empresarial, gente, que é a empresa da Carol, é uma empresa, ela é a empresa, né? E isso é que é Exato. legal, quando você conhece quem é a pessoa, tem aquele papo, porque tem que abrir o coração, né, Carol? Tem que ter uma relação muito transparente, muito segura, né? Uma relação de confiança para você realmente poder ajudar o teu cliente. E o teu cliente ele é muito fiel a ti, né? Teu cliente Sim. né? Ele te ama, ele te adora, né? E é recíproco isso, né? Tanto ele, a minha pessoa, como a missão ao cliente também, né? Porque realmente, Fabiola, é um trabalho, assim, para mim é muito prazeroso, para a Paula, que trabalha comigo também. Nós temos o prazer em ajudar as pessoas e, assim, realmente é de coração aberto, né? Falar todas as dores, quais são os sentimentos. Eu queria ganhar X por mês, mas eu não estou conseguindo, estou ganhando só Y, o que que eu faço? E assim nós vamos ouvir e o cliente ele pode ter certeza, ele tem até a certeza que é nosso cliente, que nós entendemos a dor dele
E nós vamos fazer o possível para ele conseguir ganhar aquele X que ele quer ganhar, para ele conseguir ter a empresa que ele sempre sonhou. Porque quem constitui o seu próprio negócio, eu acho que para todas as pessoas é assim, é um sonho, né? É para a vida. Aquilo é um Claro, com filho. Eu não tenho filhos, certeza. mas eu imagino assim que é um filho. Para mim, é um É filho, isso né? mesmo, né? Porque a gente cria uma expectativa, né? Deixa eu mandar um beijo aqui para essa Graça, queridona. Um beijo, lindona. Que bom te ver aqui, Graça. Bom te ver. Olha só, o Nil também, bom te ver. Aliás, o Nil foi uma das pessoas chaves, assim, da minha vida como empresária, porque ele é daqueles todos certinho. E ele trabalhou comigo, trabalha ainda de uma forma assim muito correta. E ele sempre é que me dava aquele start assim, ó, presta atenção, ó a meta, olha isso, olha aquilo, né, Nil? E isso foi muito bom, porque a gente precisa de um norte, né? A gente precisa ter uma pessoa que realmente faça a gente caminhar no trilho, vamos dizer assim, né? Porque também, às vezes, as pessoas gastam aquilo que elas não têm, né? E isso acontece muito, né? O Nilson está perguntando ali sobre criptomoedas. Tu conhece alguma coisa disso, Carol? Não sei falar ainda sobre criptomoedas. Sei que elas existem, sei o que são, mas eu não sei utilizar as criptomoedas ainda. Posso até me informar para conversar com ele, mas realmente nesse momento não. Não, né? É... Love you forever. Olha só, a Tina está perguntando aqui se vocês fazem planejamento para pessoas físicas. Sim, Tina, a gente conversou isso lá no comecinho da live, né? Sobre os profissionais autônomos que têm essas dificuldades, né? E tem mesmo, porque a Carol muito bem explicou, as pessoas estão fazendo, né? Elas precisam realizar, correr atrás da máquina e vão meio que largando essa parte para trás, né, Carol? E isso aí é É, bem desafiador, né? Tina, você até pode sugerir a Carol, né, para as tuas amigas né, para as pequenas empreendedoras. Eu sempre digo o seguinte, gente: alguém tem que fazer aquilo que você não gosta ou que você não quer fazer. Eu nunca quis fazer, porque eu tenho essa dificuldade, eu não gosto de fazer. Né? Eu sou desorganizada. Então, quem é assim, quem tem essa consciência, tem que ter uma pessoa que dê esse norte, né? Que faça isso. E a Carol pode ir até a sua empresa e te dar esse encaminhamento. Ela ensina, né, Carol? Você é uma ótima professora. E vocês já perceberam, gente, que a Carol ela é toda assim, toda certinha. Puxa, né, Carol? É gostoso toda uma pessoa robozinho, assim. né? Alguma mais Não. pergunta, gente? Carol, alguma outra coisa que você queira, que você tenha colocado aí no teu roteirinho para a gente falar? Até ali, só puxando o gancho do que a Tina colocou, né, sobre o planejamento financeiro. Até um ponto interessante, quando nós iniciamos com uma empresa que os sócios ainda não têm bem definido o salário, ou que eles misturam as contas da pessoa física com a pessoa jurídica, o primeiro ponto é eles preencherem um formulário para nós do quanto eles gastam na sua pessoa física, o quanto eles precisam desse valor, é a definição de remuneração dos sócios, né? E a gente sempre tem que lembrar, seja na pessoa física, na pessoa jurídica, no negócio, seja no que for, é importante a gente sempre lembrar de todas aquelas contas assim que a gente paga até uma vez no ano. Na pessoa física, do que eu preciso para lazer, que eu preciso comprar roupas, que eu preciso comprar cosméticos, que eu quero ir para academia. Então é importante a gente sempre pensar em tudo quando a gente vai fazer um planejamento de fluxo de caixa, seja na sua casa, seja no seu negócio. Então na empresa também a gente pensa, vou fazer confraternização, vou fazer festa, vou dar brinde para funcionário, vou dar brinde para cliente, eu quero trocar os móveis, quero trocar a decoração, eu preciso trocar a lâmpada, quantas vezes no ano, quantas lâmpadas eu troco.
Tudo isso tem um custo, tudo isso tem que estar no fluxo de caixa. Porque senão pense, se eu colocar só lá no meu fluxo de caixa as vendas, os tributos, o custo com o produto, a mão de obra, os colaboradores, sem férias, sem 13º, sem a previsão para rescisão. E aí, a hora que eu precisar de dinheiro, o que eu faço? Eu não tenho. Então, é importante pensar em todos os detalhes no momento de fazer o planejamento. Por isso que é interessante sempre contar ou com um treinamento ou com uma consultoria, realmente alguém de fora da sua empresa. Seja comissão, seja como for, é sempre importante contar com alguém de fora, porque alguém de fora vai conseguir pensar em todos os detalhes. Que quando a gente está no nosso negócio, a gente está correndo atrás ali, ó, para vender, para ganhar dinheiro. E às vezes a gente não consegue pensar em todos os detalhes, lembrar de tudo que a gente quer fazer, de tudo que a gente faz todos os anos. Que eu renovo o seguro do veículo, que eu faço um seguro de danos morais. Então é importante sempre pensar em todos os detalhes no momento de fazer um planejamento. E fazer planejamento, né? Lembra da louca do planejamento. Ai, queridona, sabe que você está me fazendo pensar aqui em algumas coisas que a gente nunca pensa, né? Porque eu sou a louca da realização, então eu vou que vou. Mas, por exemplo, no nosso caso aqui, se quebrar e quebra, né? Uma câmera, né? Gente, o custo disso é tão alto, né? Ah, quebrou o no break. Putz, ferrou, né? Então, assim, essas coisas que também vão quebrando ao longo do caminho, né? Para quem trabalha com equipamento, né? Eu acho que é a mesma, deve ser a mesma Mesma direção, vamos lógica. dizer assim, a Isso. mesma questão de quem tem que trabalhar com estoque, né? Eu não trabalho com estoque, mas os meus equipamentos quebram, né? E às vezes, por exemplo, uma coisa que eu nunca colocava e que quando a gente ia ver, era assim, era tanto, era uma grana, meu, federal, assim. Era lanches quando a gente ia gravar, emendava uma gravação na outra, vai de um lugar para o outro, vai não sei aonde, daí, ai, que fome, aí passa no lugar, pega um pão de queijo, pega, toma um café, toma um pedaço de torta, não sei lá. Estacionamento, essas coisas, Carol, a hora que a Uhum. gente ia colocar na ponta do lápis era um absurdo. E aí a gente começou a falar assim, não, nós vamos ter que levar lanchinho no carro, né? Tinha Mas isso situações mesmo. assim que a gente falava, não, uma barrinha para dar uma segurada no tchan, porque, gente, às vezes é uma coisinha que ela repetitiva vai virando uma coisona, né? E nem Isso. sempre a gente tem esse controle. Então, ter um olhar de fora realmente pode salvar a sua empresa, né? Com certeza. Agora que você comentou isso, até, Fabiola, um ponto aqui que estava até aqui, eu acabei não comentando, é a fatura do cartão de crédito das empresas. Que as empresas vão lá e colocam no controle financeiro, fatura de cartão de crédito, X valor. Aí quando a gente chega na empresa para fazer esse planejamento e começa a abrir a fatura do cartão de crédito, que vê despesa de viagem, restaurante, compra na papelaria, compra de lanche, começa a abrir esses números, isso dá um volume que às vezes eles dizem, não, tu olhou errado, não tem tudo isso, eu não gastei, eu não posso ter Possível. gasto tudo isso. Isso sempre assusta as pessoas. É impressionante como esses números que, foram só R$ 10 de estacionamento, como É no final do ano isso dá um volume incrível, assim. enorme. Uhum. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Agora, imagina só, será que isso estava no preço de venda? Será que lá a tua venda ela te gerava o resultado que você tinha na mente na hora que calculou e cobrou do cliente? Isso Uhum. não estava computado no preço de venda, né? Esse lanche, estacionamento, às vezes a quilometragem. Então, com esse controle de fluxo de caixa, a gente consegue perceber esses outros alertas para controle financeiro da empresa, esses outros alertas de formação de preço de venda, de resultados, geração de caixa.
Com um controle só, com só a ferramenta só, só a ferramenta de fluxo de caixa, a gente consegue fazer um diagnóstico da empresa muito amplo, perceber onde que a empresa precisa melhorar, em vários pontos. Por isso, esse é um dos pontos mais importantes da empresa, é uma das ferramentas que mais gera diagnóstico, mais gera resultado para o seu negócio, para a sua empresa. É o fluxo de caixa. Muito bom, adorei, guria. Eu quero trazer você para a TV, né? Que a gente tem um público enorme na TV, ainda mais agora nessa pandemia, todo mundo um pouquinho mais em casa, né? É verdade. E muitos empresários também, a gente tem assim uma galera que assiste o nosso programa, isso é muito bom. E eu quero já te convidar para a gente fazer essa matéria, né? E outras também, outras dicas que a gente possa ir fazendo e falando. E, gente, sintam-se à vontade para seguir a Carol, né, Carol? Coloca ali, é Missão Empresarial, né? O teu Instagram, né? É @missão empresarial. Eu vou colocar aqui embaixo, aqui nos comentários. Isso. Por exemplo, se você não souber fazer, ou se você quiser adotar algum software, né? É importante também que tenha uma pessoa para te indicar, né? Porque são tantas ferramentas, são tantos, né, softwares que é importante a gente ter uma direção, um norte. Ó, esse daqui é legal para o teu negócio, esse aqui é legal para o outro negócio, né? Porque são várias, né? E isso são muitas opções. Hoje no mercado nós temos diversas opções e para vários segmentos. Só que alguns atendem segmentos mais específicos. Alguns são mais para comércio, outros mais para serviços, outros mais para indústria. Existem para autônomos. É importante sempre ter essa análise, avaliar, entender, porque não adianta às vezes eu contratar uma ferramenta que eu vou usar metade da ferramenta, né? Se eu consigo contratar a ferramenta correta, o software correto, provavelmente o valor também vai ser o adequado para o meu negócio. Então, por isso é importante essa análise, essa avaliação. Não ir no primeiro que te mandou a propaganda ou o e-mail de propaganda, e muito menos no que eles te falaram, te prometeram que ele faz, porque eles prometem a melhor visão do mundo, mas quando você vai utilizar ele, às vezes ele acaba se tornando burocrático, difícil de utilizar, que tem que entrar ali, entra aqui, entra lá, para poder fazer um lançamento. E às vezes a gente não tem esse tempo de ficar entrando em tantos lugares. Então, um software mais intuitivo, mais enxuto, mas que te gere resultado, que te dê visão do negócio, é bem melhor para você, para poder fazer o gerenciamento, para gerenciar o seu negócio. Então tá bom, minha linda. Foi um prazer te ver, mesmo que virtualmente, né? É o novo normal, bom, né? gente? Sabe que outro dia eu estava falando com uma amiga minha, ela falou assim, ai, Flá, tem tantas lives. Eu digo, ainda bem que tem, né? Porque hoje você tem essa ferramenta, né? Olha que legal isso daí. Né? A gente está podendo ajudar tantas pessoas aqui, que eu já vejo aqui que eu estou recebendo vários WhatsApps ali, né? Falando que legal, cumprimentando e tal. E é uma ferramenta que a gente pode utilizar de uma maneira muito, muito legal, né? Então, sintam-se à vontade para seguir a Carol, para perguntar. Ela é um doce de pessoa, uma amada, uma querida, né? E aqui a gente vai fazer novas amizades, né, Carol? Isso que é o mais gostoso das redes, né? A gente está conhecendo novas pessoas, estamos recordando e resgatando antigas amizades, e isso é muito gostoso, né? A gente poder se conectar, né, com pessoas diferentes, de diferentes segmentos e tudo mais. Mais alguma coisa, meu amor, para você dar essa dica? Eu só me coloco à disposição, agradeço você, Fabiola, em especial, e a todos que participaram aqui conosco, porque é muito bom poder falar, é muito bom poder estar assim, à disposição, levar informação para as pessoas, levar esse conhecimento para as pessoas, e estou à disposição. Lembrem sempre da louca do planejamento e fiquem à vontade para me perguntar, para poder seguir, para olhar Nós sempre postamos algumas dicas para vocês, fiquem bem à vontade. Obrigada, Fabiola, muito obrigada. Obrigada a todos.
Ó, eu que agradeço, meu amor. Um beijo grande para você, viu? Tudo de Um bom. beijo. Boa Tchau. noite. Tchau. Até. Gente, obrigada por ter ficado aí junto conosco, né? A Carol, encanto de pessoa, como vocês viram. A gente vai ter aí outras lives. Nós temos uma live ainda com a doutora Flávia Solano, que é gastroenterologista. A gente tem várias lives de vários assuntos, de vários jeitos, de tudo que vocês puderem imaginar. Então, estejam sempre junto conosco e não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, porque a presença de vocês nas nossas redes sociais é mega importante. A gente precisa dessas curtidas, desses comentários, para saber se a gente está no caminho certo. E a gente, ó, agradece muito essa live aqui junto com vocês. Beijo! Tchau!